Existe uma pessoa que hoje está em um aeroporto em Lisboa, tomando café, abrindo o notebook e o dinheiro dela já entrou enquanto ela dormia. Ela não tem chefe, não tem horário, não tem escritório. Ela tem um canal no YouTube que começou do zero, sem equipamento caro, sem saber editar e sem audiência. E em 2026, isso não é mais exceção. Isso está se tornando um caminho real para cada vez mais pessoas, inclusive para você. Mas a maioria das pessoas que tenta esse caminho desiste antes de chegar na parte boa. E tem uma razão pela qual isso acontece, e não é falta de esforço, é porque ninguém mostra um mapa completo desde o início. Ninguém fala o que realmente importa nos primeiros meses, o que pode ser ignorado e onde está o ponto de virada que separa quem cresce de quem fica estagnado. E é exatamente isso que vai acontecer aqui do começo ao fim. Antes de falar sobre câmera, edição ou algoritmo, tem uma coisa que precisa ser resolvida antes de qualquer outra. A maioria das pessoas pula essa parte e é justamente por isso que o canal nunca decola. É a pergunta mais simples e mais ignorada de todo esse processo. Para quem você está falando? Não é qual é o seu nicho. Isso é uma pergunta rasa. A pergunta real é: existe uma pessoa específica com um problema específico que você consegue ajudar de um jeito que poucas outras pessoas conseguem? Porque o YouTube não é uma vitrine, é uma conversa. E conversas vagas com todo mundo não alcança ninguém. Pense em alguém que você conhece que está exatamente no ponto que você já esteve. Alguém que está confuso sobre algo que você já desvendou. Alguém que precisa de uma resposta que você já tem. Quando você começa a criar para essa pessoa, algo muda completamente. O conteúdo fica com mais peso, com mais alma, e o algoritmo percebe isso. Não porque é mágica, mas porque as pessoas assistem mais, comentam mais, compartilham mais. Engajamento real nasce de conexão real. Tem uma crença que destrói canais antes deles existirem. A ideia de que você precisa de equipamento profissional para começar. Câmera de R$ 3.000, microfone condensador, ring light, softbox, nada disso. Absolutamente nada disso é necessário no início. O celular que você tem aí no seu bolso agora filma em qualidade que 5 anos atrás era impossível conseguir com câmeras de estúdio. O que realmente importa no início é o som. Um microfone de lapela aí de R$ 100 muda mais a percepção de qualidade do vídeo do que qualquer câmera, porque o ser humano ele tolera imagem razoável, mas abandona vídeos com áudios ruins em segundos. Isso não é opinião, é comportamento comprovado por dados de retenção de centenas de canais. Luz natural da janela lateral, fundo limpo, som claro, assunto relevante, isso é tudo que você precisa para publicar o primeiro vídeo. E o primeiro vídeo, por mais que não seja perfeito, vai ensinar mais sobre o que funciona do que qualquer curso que você fizer antes de começar. Agora, sobre o que pouca gente fala com honestidade, os primeiros 3 meses de um canal são os mais difíceis emocionalmente. E não por causa de falta de resultado, é pela sensação de falar para o vazio. Você publica 10 visualizações, talvez 20, a maioria delas você mesmo revendo para checar se ficou bom. Essa fase é inevitável e necessária, porque é nela que você aprende a linguagem do YouTube, é nela que você descobre qual formato funciona com a sua voz, qual thumbnail gera o clique, qual título faz o algoritmo entrar em ação. O erro que liquida canais nessa fase é mudar de nicho toda vez que um vídeo não performa. Isso reinicia o relógio. O algoritmo precisa de consistência para entender o que você fez e para quem entregar. 3 meses de consistência em um nicho claro valem mais do que um ano de tentativas espalhadas. E tem um número que muda tudo quando chega: 100 inscritos. Não porque muda algo no algoritmo, mas porque prova para você mesmo que pessoas reais se importam o suficiente para clicar em se inscrever. Esse número pequeno carrega um peso psicológico imenso. É o primeiro sinal concreto de que o canal existe no mundo. Aqui está algo que a maioria das pessoas só descobrem depois de um ano perdendo tempo. No YouTube, o título e a thumbnail são o vídeo.
Não no sentido de enganar o seu espectador, porque isso destrói seu canal, mas no sentido de que ninguém assiste um vídeo que não clica, e ninguém clica em algo que não desperta curiosidade ou resolve uma necessidade óbvia. Existe uma estrutura que aparece repetidamente nos vídeos que explodem, uma promessa específica, uma tensão não resolvida ou uma revelação implícita. Títulos como "Eu fiz isso por 30 dias e o que aconteceu me surpreendeu" performam porque criam uma lacuna entre o que a pessoa sabe e o que ela ainda não sabe. E o cérebro humano é fisicamente desconfortável com lacunas abertas. Ele precisa fechá-las. Aprenda isso no início e você terá uma vantagem que a maioria dos criadores leva anos para desenvolver. Crie 3 opções de títulos para cada vídeo, escolha a que cria mais tensão sem mentir sobre o seu conteúdo e faça o mesmo com a thumbnail. 3 versões, idealmente testando expressões faciais, contrastes e elemento de texto. Agora vem a parte onde as pessoas mais querem saber, e ao mesmo tempo a que mais gera confusão: como o dinheiro funciona de verdade. Monetização pelo AdSense é o início, mas é longe de ser o único caminho, e na maioria dos casos não é o mais relevante nos primeiros anos. Para atingir a monetização, você precisa de 1.000 inscritos e 4.000 horas assistidas. Isso pode levar de 3 meses a 2 anos, dependendo da consistência e do nicho. Mas aqui está o que muda tudo. Você não precisa esperar por esse número para começar a ganhar dinheiro. Marketing de afiliados funciona desde o primeiro vídeo. Se você menciona um produto, uma ferramenta, um serviço e deixa o link na sua descrição, você pode receber uma comissão por cada venda, independente do tamanho do canal. Canais com menos de 1.000 inscritos em nichos específicos faturam mais com afiliados do que com canais aí com 100.000 inscritos em nichos genéricos. Cursos e mentorias são outra camada. Quando você tem aí uma audiência pequena, mas altamente engajada, você tem algo mais valioso do que número, tem confiança. E confiança converte em venda de produto digital de um jeito que nenhum canal grande com audiência fraca e fria consegue replicar. E quando você começa a receber em dólar, seja por plataformas internacionais, por afiliados americanos, por clientes de fora, o poder de compra muda de uma forma que transforma a equação inteira. Você não precisa de um canal com milhões de inscritos para ter uma renda que te dá liberdade. Você precisa de um canal com audiência certa e produtos certos para essa audiência. Imagina que você está em algum lugar que você sempre quis estar. Pode ser uma cidade na Europa, uma praia no Nordeste, uma cidade pequena no interior que você sempre achou bonita. E o seu conteúdo continua ali sendo assistido. O dinheiro continua entrando, a audiência continua crescendo. Isso não é uma fantasia de Instagram, isso é o resultado estrutural de um ativo que você criou uma vez e continua trabalhando enquanto você vive. É exatamente esse modelo que o método Nômade Visionário te ensina, não de forma teórica, de forma prática, passo a passo, mostrando 4 caminhos concretos para trabalhar online enquanto você viaja e receber em moeda forte. E quando você entende esses 4 caminhos, o que parecia impossível começa a parecer inevitável. Se você quiser entender melhor sobre como iniciar hoje seu projeto de ganhos em dólar, vou deixar o link do método aqui na descrição para você. Mas voltando para o YouTube, porque tem uma parte aí do processo que a maioria dos tutoriais ainda ignoram completamente, a edição. No início, a edição simples é suficiente. Cortar os erros e adicionar legenda, porque mais de 80% das pessoas assistem os vídeos sem o som em algum momento. Então, inserir aí também uma trilha sonora suave de fundo pode também aumentar a retenção de forma mensurável dos seus vídeos. Isso é tudo. CapCut, DaVinci Resolve, InShot, todos gratuitos, todos capazes de produzir isso. O erro clássico do iniciante é gastar 12 horas editando um vídeo que poderia ter sido editado em 2. A transição aí também animada não vai salvar um vídeo com conteúdo fraco. E um vídeo com conteúdo forte vai ser assistido mesmo com a edição básica. Então, invista seu tempo proporcional ao retorno. 80% do esforço deve ser no roteiro e no título. O resto, no começo, é só detalhe. Existe um momento específico no crescimento de um canal que quase todo criador menciona quando olha para trás. Um ponto de inflexão.
Um vídeo que, por alguma razão, foi além da audiência habitual. Às vezes é o 10º vídeo, às vezes é o 50º, mas ele chega quando você parou de criar para o algoritmo e começou a criar para a pessoa. Esse vídeo não precisa ser o mais produzido, não precisa ter o melhor roteiro, ele precisa tocar em algo real, uma dúvida que existe em silêncio em muita gente, uma perspectiva que desfaz uma crença limitante, uma história que faz alguém sentir que não está sozinho naquilo que está vivendo. Quando esse vídeo aparece, ele traz pessoas que ficam, pessoas que se inscrevem, pessoas que mandam mensagem no privado dizendo que aquele conteúdo mudou algo. E a partir desse ponto, o canal deixa de ser um projeto e vira uma missão. Tem algo que acontece com os criadores nesse ponto e que diferencia completamente quem cresce de quem estabiliza. A consistência se torna mais leve, porque o que alimentava a consistência no início era força de vontade, que é finita. O que alimenta depois é propósito, que é renovável. Você começa a entender que cada vídeo não é apenas conteúdo, é uma conversa que vai continuar existindo depois que você sair da frente, da câmera. Vai ser assistido enquanto você dorme, vai responder dúvidas enquanto você viaja, vai criar conexões enquanto você faz outra coisa. Isso muda a relação com o trabalho de uma forma que nenhuma outra forma de trabalho convencional oferece. Então, se você está começando agora, ou se começou e travou, ou se ficou pensando durante esse vídeo que talvez seja possível construir algo assim, aqui está o caminho resumido com honestidade. Escolha aí uma pessoa para quem você vai falar. Grave o primeiro vídeo com o que você tem. Publique mesmo que imperfeito. Estude um título e uma thumbnail antes de publicar qualquer coisa. Mantenha o nicho por pelo menos 90 dias antes de questionar. Comece a monetizar com afiliados desde o início sem esperar o AdSense. E aprenda progressivamente como conectar esse canal a outras formas de renda digital. Isso não é um caminho fácil, mas é um caminho real. E a diferença entre quem toma esse caminho e quem fica só olhando para ele de fora não é talento, não é equipamento, não é sorte. É a decisão de começar e continuar. Esse conteúdo é apenas o começo. No próximo vídeo eu vou te mostrar exatamente como crescer mais rápido e o que fazer quando o canal trava nos primeiros inscritos. Se você não quer perder esse vídeo, já se inscreva, ative o sininho, porque esse é o tipo de conteúdo que o algoritmo nem sempre vai te mostrar, mas que pode mudar tudo completamente, principalmente a sua trajetória aqui no canal do YouTube. Então, te vejo por lá.